Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TPDO News Pílulas Tributárias. Aqui, o noticiário foi criado para quem vive o universo do direito tributário, seja você estudante, profissional ou apenas curioso em busca de compreender e agir de forma inteligente diante da complexidade dos tributos brasileiros. Eu sou a versão virtual da Jaqueline Rara, sua narradora e apaixonada por compartilhar novidades direto do podcast tributário ao pé do ouvido. Nosso objetivo? Traduzir o universo tributário de maneira leve, acessível e estratégica, tornando o dia a dia mais simples para quem trabalha ou precisa entender as regras fiscais do país. Preparado para mergulhar em informações atuais que podem fazer a diferença na sua organização e carreira? Então, aumente o volume e confira as notícias tributárias que selecionamos especialmente para você. Vamos começar com uma discussão importante do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a tributação sobre doações de bens a herdeiros. O plenário reconheceu repercussão geral para o debate sobre a incidência do imposto de renda da pessoa física quando há doação de bens transmitidos a valor de mercado como antecipação de herança. Por lá, o recurso extraordinário de número 1.522.312, movido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, questiona a decisão que afastou a cobrança deste imposto nesses casos. Segundo o argumento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando existe diferença entre o valor de mercado do bem doado e seu preço original, configura-se um ganho de capital para fins tributários. Assim, a União defende que essa diferença de valor deve ser tributada, enquanto os contribuintes veem apenas uma transferência de patrimônio, já submetida ao imposto de transmissão estadual. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, destacou divergências dentro do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, tornando necessário uniformizar o entendimento. O que for decidido terá efeito sobre o judiciário inteiro e poderá impactar diretamente famílias e profissionais de consultoria tributária no planejamento sucessório. Vale destacar que ainda não existe uma data definida para o julgamento do mérito, o que aumenta a insegurança para quem deseja organizar o patrimônio familiar. A decisão futura poderá alterar significativamente o modo de estruturar a antecipação de herança no país, exigindo novas estratégias tributárias e mudanças no planejamento vigente. Outro ponto de debate levantado refere-se à possível bitributação. Além do imposto de renda para ganho de capital, já existe a cobrança do imposto de transmissão, causa-mortes e doação em âmbito estadual. Portanto, para profissionais e famílias que lidam com temas patrimoniais, é indispensável atentar-se ao desenrolar dessa discussão. A sinalização do Supremo Tribunal Federal deixa claro que o impasse exige uma solução sólida e definitiva. Assim que houver definição, traremos tudo detalhado e explicado por aqui. Ainda no Supremo Tribunal Federal, tivemos uma importante decisão sobre a segurança jurídica. Os ministros estabeleceram novas balizas para os efeitos retroativos de suas resoluções e o prazo para a propositura da ação rescisória. No caso discutido, a ação rescisória de número 2.876, o entendimento firmado pode alterar a forma como decisões anteriores do Supremo repercutem em processos já concluídos. A Suprema Corte definiu que os próprios ministros poderão estabelecer, a cada situação, quais são os limites para a retroatividade de suas decisões e também para a admissibilidade de ações rescisórias. A intenção é equilibrar o respeito às resoluções do tribunal com o princípio da segurança jurídica e o interesse social, especialmente nos casos tributários com grande impacto social e financeiro. Se não houver expressão clara de limites, a regra geral será de que decisões não poderão produzir efeitos retroativos superiores a 5 anos contados antes do ajuizamento da rescisória. Além disso, o prazo para ingressar com esse tipo de ação será de 2 anos após o trânsito em julgado do respectivo julgamento. Esse novo entendimento tem o objetivo de evitar que a mudança de jurisprudência desencadeie uma enxurrada de revisões em questões já consolidadas nas práticas tributárias e jurídicas. Na prática, profissionais, empresas e cidadãos passam a ter mais segurança ao planejar operações tributárias de médio e longo prazo, já que o risco de reviravoltas judiciais diminui. Os ministros reforçaram a necessidade de assegurar a estabilidade jurídica, principalmente em temas tributários de grande vulto, preservando direitos dos contribuintes e do próprio erário público.
Portanto, quem possui disputas antigas ou pretende reverter decisões judiciais transitadas em julgado, precisa ficar atento aos novos marcos temporais. Trata-se de avanço relevante para quem deseja atuar com mais previsibilidade no universo tributário brasileiro. Agora, viajando ao Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma enfrentou a discussão sobre a tributação de juros de mora recebidos em títulos pagos em atraso pelas empresas. Por unanimidade, decidiu-se que tais valores estão sujeitos tanto ao imposto de renda da pessoa jurídica quanto à contribuição social sobre o lucro líquido. O ministro relator, José Afrânio Vilela, justificou seu voto ao explicar que juros de mora, por representarem lucros cessantes, ou seja, ganhos que as empresas deixaram de obter no momento esperado, devem seguir a regra geral de incidência dos tributos federais. Portanto, os ganhos não podem ser equiparados à simples recomposição patrimonial, mas sim tratados como receita tributária. É fundamental que as empresas estejam atentas à obrigação de tributar de forma correta esses acréscimos recebidos por atraso, pois a isenção fiscal não abrange os juros compensatórios provenientes do inadimplemento de clientes. A decisão oferece clareza sobre o modo como esses tributos devem ser lançados na escrituração tributária das empresas, encerrando dúvidas rotineiras a respeito do tratamento desses valores. Diversos contribuintes questionavam se tais quantias seriam apenas ressarcimento de perdas, e não uma parcela típica do faturamento. Para a União, a tese aprovada fortalece a arrecadação sobre receitas eventuais, importante sobretudo em setores marcados por atrasos e altas taxas de inadimplência. Ficou curioso sobre como essa decisão afeta a sua empresa? Aproveito para fazer um convite especial. Siga nosso perfil @tributário ao pé do ouvido no Instagram. Lá, você encontra especialistas em direito tributário, dicas práticas e debates imperdíveis. Esperamos você por lá para trocar experiências e aprofundar o seu conhecimento. De volta ao Superior Tribunal de Justiça, outro julgamento mereceu atenção. A exclusão do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social por meio de exceção de pré-executividade. A segunda turma concluiu que não é possível utilizar esse procedimento nessas hipóteses. A posição do tribunal é que a retirada do imposto estadual da base de tributos federais demanda análise aprofundada de documentos e cálculos, que só pode ocorrer em ação tributária específica, com direito à produção de provas e ao contraditório. Portanto, não é suficiente apresentar uma exceção de pré-executividade, pois este instrumento se destina exclusivamente a questionamentos formais de ordem pública. Para quem busca contestar exigências fiscais, o resultado reforça que a exceção de pré-executividade não é via adequada sempre. Questões que dependem de demonstração probatória, especialmente na apuração de tributos incidentes sobre circulação de mercadorias, precisam tramitar em processos próprios. Essa decisão, embora pareça técnica à primeira vista, tem implicações cotidianas grandiosas para o planejamento tributário de empresas. O tribunal enfatizou a importância do devido processo legal, permitindo que todas as provas sejam debatidas de forma adequada e evitando decisões superficiais em matérias complexas. O entendimento fortalece a proteção tanto do contribuinte quanto do fisco, garantindo ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Assim, empresas que utilizaram a exceção de pré-executividade para discutir a exclusão do imposto de circulação do Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social devem revisar suas estratégias jurídicas para evitar prejuízos apenas processuais. No ambiente administrativo, uma novidade importante para grupos econômicos foi decidida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A primeira turma da primeira Câmara da terceira sessão deliberou que os efeitos de decisão judicial favorável à matriz se estendem automaticamente às filiais. No caso analisado, a fiscalização autuou uma filial da empresa Ravan, que atuava como centro de distribuição em Santa Catarina, pela suposta falta de recolhimento do imposto sobre produtos industrializados relativo à importação de mercadorias efetuada pela matriz. A Receita Federal alegava que,
Por atuar como distribuidora, a filial deveria calcular e recolher o tributo, esquecendo a decisão favorável já obtida pela matriz no mesmo tema. A conselheira Luciana Ferreira Braga destacou a importância de reconhecer que matriz e filiais integram a mesma pessoa jurídica, permitindo que o benefício de decisões judiciais seja automaticamente compartilhado. Isso previne interpretações divergentes em situação de grupo empresarial e simplifica o cumprimento das normas tributárias. Essa linha de entendimento fornece um importante reforço à segurança das empresas com múltiplos estabelecimentos. Ao unificar o tratamento tributário dentro de uma só estrutura, o risco de autuações conflitantes diminui e a estratégia jurídica ganha em eficiência. O ponto fundamental está na integridade da proteção legal, já que tanto matriz quanto filiais são vistas como um único contribuinte para muitos fins no universo tributário. Isso amplia a previsibilidade e diminui conflitos desnecessários com o fisco. Já as decisões do Conselho, analisadas com base em processos específicos, evidenciam uma tendência de valorização da lógica do grupo econômico, tornando ainda mais relevante uma atuação unificada e coordenada das empresas em situações semelhantes. Agora, uma notícia essencial para lojistas no varejo digital. A Receita Federal autorizou a dedução das comissões pagas a marketplaces do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. A autorização foi publicada na solução de consulta COSIT, número 63 de 2025, trazendo impacto direto à operação de vendedores em plataformas virtuais. Segundo o órgão, as comissões compõem custos necessários à atividade dos lojistas, devendo ser registradas como despesa tributária dedutível no lucro real. Essa posição representa avanço ao reconhecer as particularidades do ambiente digital e a importância das plataformas intermediadoras na comercialização de mercadorias. Dessa forma, lojistas que atuam em marketplaces agora dispõem de orientação oficial para escriturar e comprovar integralmente esta parcela de sua receita, reduzindo riscos futuros de glosa ou autuação. Na prática, operar via marketplaces tornou-se passo quase obrigatório para pequenos e médios comerciantes. Facilitar a dedução das comissões estimula o cumprimento regular das obrigações tributárias e facilita o crescimento organizado de negócios no setor digital. No entanto, para aproveitar esse benefício, é fundamental rigor na escrituração tributária e no arquivamento dos comprovantes de pagamento das comissões. Qualquer descuido pode gerar problemas com o fisco e prejuízo financeiro. Portanto, a dica é: organize bem seus controles, registre todos os pagamentos realizados, acompanhe diariamente as alterações normativas e, quando em dúvida, conte com o apoio de uma consultoria especializada. E assim encerramos mais um episódio do TPDO News Pílulas Tributárias. Se essa seleção de notícias agregou conhecimento ou despertou novas ideias para seu cotidiano, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos, colegas de trabalho e parceiros de profissão.